Dividend yield anualizado de 10,9%. Conclusão da venda aqui do imóvel de Senador Queiroz, com uma TIR de 15,4% ao ano. E continuidade aqui dos esforços de locação. A gente vai falar agora do relatório de abril do RBVA 11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com o Alexandre, que é gestor do RBVA. Alexandre, foi um bom mês aqui para o fundo em abril. Vamos começar falando da 32ª venda de imóveis aqui do RBVA. Vendemos o imóvel de Senador Queiroz, que tinha 2 operações lá. Conta um pouco para a gente. Perfeito. Então, foi mais um passo dentro desse processo de reciclagem de portfólio que a gente já vem implementando desde 2018 e na qual a gente vem conseguindo reduzir a exposição ao setor bancário, né? O fundo nasceu como um fundo 100% alocado em agências bancárias e hoje nosso maior locatário nem é um banco mais, a gente já conseguiu uma diversificação muito interessante, mas sim, ainda temos um potencial e uma capacidade de conseguir permanecer extraindo valor do nosso portfólio com algumas vendas estratégicas de ativos que a gente acha que não estão mais, vamos dizer assim, alinhados com o perfil do RBVA e que a gente consegue extrair um bom ganho de capital com vendas e trazendo com isso um bom retorno para os acionistas. E a última venda que a gente fez foi do imóvel de Senador Queiroz, é um imóvel que fica na região do centro de São Paulo. Ele tinha 2 operações, originalmente ele era 100% da Caixa, a Caixa já tinha reduzido um pedaço, um pouco do imóvel, né? E a gente alugou uma segunda parte da operação para um varejo local. E a gente vendeu esse imóvel com um valor em linha com o laudo de avaliação, mas com 3,6 milhões de ganho de capital, uma TIR próxima de 15,5% ao ano. E agora, em números consolidados, a gente já está falando de quase 310 milhões de reais em imóveis vendidos dentro desse trabalho de reciclagem de portfólio. Então é um passo importante e é uma sinalização clara de que esse trabalho deve continuar, a gente deve continuar trabalhando a venda de portfólio para gerar dividendos não recorrentes à medida que a gente também vai melhorando o nosso nível de diversificação. E essa também tem aquela característica de outras vendas que a gente também já trouxe, que é uma TIR elevada por 14 anos, né? Então a gente teve, esse imóvel estava no portfólio há muito tempo, então são 14 anos gerando essa renda, por isso que a gente consegue ter esse retorno total, né, do investimento tão elevado. Perfeito. Então, conseguir um retorno de 15% ao ano durante 14 anos não é algo simples nem fácil. Então, acho que existe um mérito aqui de alocação de portfólio inicial, da gente ter mantido as locações e os imóveis bem locados com a Caixa durante todos esses 14 anos e principalmente agora na venda, onde a gente conseguiu extrair o valor que a gente precisava para conseguir gerar uma boa rentabilidade para os investidores. Boa. Vamos falar então agora sobre o que a gente tem aqui de esforço de locação, né? A gente tem um pipeline de ativos para serem locados que estão numa velocidade, né? Cada um ali com a sua velocidade, com a sua liquidez, mas a gente deu um destaque aqui para 9. Como que eles estão aqui? Como que você traz isso de destaque? Perfeito. A gente até fez questão de colocar isso nesse último relatório e a gente dizer um pouco como que andam negociações que, vamos dizer assim, estão mais quentes em alguns desses imóveis. Então, boa parte dos imóveis hoje que estão no portfólio e estão vagos, a gente está encontrando uma destinação interessante. Alguns deles a gente já tem até minuta de contrato sendo discutida e trocada. Alguns deles a gente já tem propostas comerciais fechadas. Então a gente está avançando muito bem na alocação de alguns ativos do portfólio. E a gente espera que a gente consiga continuar dando boas notícias, não apenas na venda dos ativos ocupados, mas também em locação de ativos que eventualmente ficaram vagos por saída da Caixa, do Santander, e que a gente está bem otimista aqui. Estamos enxergando um caminho muito claro de reposicionamento para alguns deles e esperamos ter boas notícias em breve que a gente possa comunicar aqui aos investidores. Perfeito. A gente então até comentou sobre um distrato de um dos imóveis aqui em São Paulo com a Caixa. Perfeito. Esse é um dos imóveis, inclusive, que a gente já sabia há algum tempo que ele ficaria vago, então agora a gente oficializou com a Caixa, recebeu as chaves. Mas é um dos imóveis que a gente está bem otimista, tá? Na possibilidade de reposicionamento. É um imóvel que fica no Bom Retiro, numa região próxima ali da José Paulino, que é uma região muito adensada e fluxo de varejo e pessoas muito relevante. É uma região que também está desenvolvendo muito, né? Aquela região do centro muito próximo, onde vai ser a nova sede do governo, também tem atraído investidores e projetos. Então é um imóvel que a gente está otimista aqui de conseguir um reposicionamento. Ótimo.
Bom, por último, aqui a gente trouxe no relatório informações sobre a sexta emissão de cotas. Aí acho que é só importante mencionar que em maio a gente já soltou alguns fatos relevantes sobre a primeira liquidação dessa oferta e a aquisição dos 4 imóveis que a gente trouxe. Então, acho que, apesar de a gente trazer isso no próximo relatório, né, de maneira mais detalhada, acho que a gente poderia comentar um pouco aqui o que foram essas aquisições, né, só porque fechamento de abril elas ainda não tinham sido concluídas, mas a gente pode trazer esse spoiler aqui. Foram 4 aquisições importantes aqui para o fundo, diferentes até entre si, e como que isso está dentro da nossa tese. Perfeito. Então, foram a aquisição de 4 imóveis. O primeiro foi a PB Kids, que fica na Avenida Rebouças. O segundo foi a Estácio, no Rio de Janeiro, com contrato atípico até 2032. O terceiro foi o Pátio Maria Antônia, que é um imóvel que fica próximo ao Mackenzie, que tem uma operação de varejo com a Smart Fit, mais um food hall, que tem alguns locatários voltados para o setor de alimentação, como Oakberry, McDonald's e Subway. E, por último, né, a última aquisição que a gente fez foi, na verdade, uma aquisição que a gente já namora, vamos dizer assim, há muito tempo, né, que foi a loja da Portobello. Então, a gente, na última emissão de cotas, né, em 2024, parte dos recursos foram alocados nesse negócio. Então, a gente, durante todo esse tempo, foi alocando dinheiro no fundo imobiliário SPGM, e esse dinheiro era remunerado a IPCA mais 9 durante todo o período da obra. E agora que a obra acabou, o imóvel ficou pronto, a gente teve a opção de comprar 100% do imóvel, e foi isso que a gente fez. Compramos 100% do imóvel, um valor aproximado de 81 milhões de reais, um cap rate aproximado de 8% ao ano, um imóvel com 20 anos de contrato atípico, e um projeto do Isai Weinfeld, numa loja que é uma flagship para Portobello, um imóvel super importante e relevante para a operação deles, e que, vamos dizer assim, conversa muito com o varejo de experiência que a gente tem visto e que a gente tem procurado, que a gente acha mais resiliente, vamos chamar assim, para a gente ter dentro do portfólio do RBVA. Porque é um varejo, vamos dizer assim, que ele não visa apenas gerar um cupom, uma venda final, ele visa, além disso, buscar uma experiência positiva com o cliente, né? Buscar uma experiência positiva da marca com o cliente. Então, esse imóvel, ele tem todas essas características, foi feito por um dos maiores arquitetos do país e da nossa geração, certamente, e que o imóvel é praticamente uma experiência. Você entra lá, você tem a nossa sensação de estar enfim, numa casa que foi, vamos dizer assim, de um arquiteto renomado e que foi feito com os produtos da Portobello de maneira excepcional. Então é um imóvel que a gente está muito feliz de colocar dentro da carteira, que a gente acha que traz, vamos dizer assim, uma previsibilidade e uma força de localização para o nosso portfólio muito relevante. E é um imóvel, enfim, que a gente está apostando bastante para o longo prazo com a RBVA. Ou seja, para resumir, a gente já tinha participação no imóvel, era uma Perfeito. Participação indireta e não integral, né? A gente tinha participação de uma Porque parte. a gente vinha comunicando aqui, né, nos últimos relatórios mensais, o andamento da obra. Então a gente acompanhou a obra durante todo esse período e agora que a obra ficou pronta, a gente recebeu a nossa participação indireta como direta, né, via amortização, e também compramos o restante do imóvel, né, e agora somos donos de 100% do imóvel. De forma direta. De forma direta, E aí acho que só queria chamar a atenção brevemente para o food hall que você comentou, porque a gente está entrando, o fundo passa a entrar nesse segmento, né? Então a gente coloca o pezinho aqui no food hall, que era uma coisa que é um varejo um pouco diferente, né? Ele tem talvez uma característica mais, quase que um mini shopping ali, tem várias Perfeito. marcas, não é um imóvel com um inquilino ou que seja um múltiplo inquilino, ali é para ser de fato uma experiência, uma comodidade para o entorno, né? Então, comenta como que você vê isso dentro do portfólio do fundo, a gente já tinha varejo com uso único, já tinha participação em shopping, já tinha um uso ali mais misto, olhando algo mais comercial, e agora a gente entra num food hall, ali um mini shopping, se puder chamar assim. Sim, perfeito. Acho que esse imóvel também tem uma característica importante para a gente de diversificação. Eu diria que esse food hall ele tem um objetivo muito de conveniência e experiência positiva com o consumidor. Então ele também tem algumas características de shopping, de definir um melhor mix, de definir, vamos dizer assim, lojas de varejo que funcionam dentro daquele contexto do food hall que a gente tem lá.
Então, a gente também conseguiu adicionar marcas interessantes que a gente não tinha no portfólio, que acrescentam em termos de diversificação. É o caso de McDonald's, de Subway, de Oakberry. São operações que a gente não tinha e que a gente passa a ter. Mas lá, de fato, é um imóvel muito interessante e que concentra um fluxo muito grande, principalmente por conta da Universidade Mackenzie, que fica ali na frente, e que traz muito fluxo praticamente de manhã, à tarde e à noite. Então, é um food hall que tem performado muito bem. A Smart Fit que tem lá, que vamos dizer assim, é parte do imóvel, não é exatamente o food hall, mas é parte do imóvel, que a gente tem visto que a operação deles está indo super bem, estão com muitos alunos, e aproveita, vamos dizer assim, um fluxo muito grande de uma universidade que tem muitas pessoas, que traz um fluxo muito grande ali para a rua, né? O imóvel fica praticamente na frente do Mackenzie. Então, todo, vamos dizer assim, esse fluxo que traz ali, que o Mackenzie acaba trazendo, acaba fazendo com que a operação prospere, traga rendimentos positivos e, com isso, bons dividendos aí para os cotistas do RBVA. Bom, todas as informações financeiras, de portfólio, todos os detalhes a gente ainda vai trazer. Então, só para a gente concluir, olhando para a guidance, a gente continua com a nossa projeção de 9 centavos por mês de distribuição pelos próximos meses. Perfeito. Mesmo com a conclusão dessas operações, como que está isso? Perfeito. As operações, no geral, elas ajudam o guidance de distribuição de rendimentos, porque elas têm um cap rate acima do que a gente distribui no RBVA. Então, são operações que são, vamos dizer assim, accretive, né, que a gente chama para distribuição de rendimentos. Mas a nossa expectativa é manter os 9 centavos por cota dentro desse semestre. Esses 9 centavos por cota têm uma participação de recorrente e não recorrente. E a gente sempre também foi muito transparente e claro sobre isso nos nossos relatórios. Então lá você pode ver o quanto realmente a gente gera de caixa e o quanto a gente gera de caixa não recorrente por conta das vendas que a gente faz. Para esse semestre o guidance está dado, a gente já fez as vendas que precisava fazer, vamos dizer assim, para bater os 9 centavos. E a gente deve divulgar um novo guidance para o próximo semestre com uma boa expectativa de manutenção dos 9 centavos também. Perfeito. Bom, maravilha. Então passamos por todos os acontecimentos aqui de abril. Muito obrigada a todo mundo. Todos os meses estamos por aqui, tirando dúvidas. Enfim, mandem aqui pra gente. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado.